Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrylex. Vitrine do artesanato. Você que gosta dos trabalhos da Eliana Rolim, prepare seus pincéis e as suas tintas da Acrylex, porque pintura em tecido sempre tem o seu espaço aqui no nosso programa. E hoje não será diferente com essas belíssimas peças que a professora Eliana Rolim trouxe aqui para o nosso programa. Já vou cumprimentar ela. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu estava conversando com a Eliana Rolim nos bastidores aqui, relembrando os nossos anos e anos de gravação. Verdade, né? 10 anos. 11 anos já, né? 2005 foi? É. 11 Vai anos. fazer 11 agora em junho, Comecei em junho. Passa rápido. Muito né? rápido. Muito bom, né? É gostoso. Eu vou pedir pro nosso câmera invadir, porque eu quero os detalhes dessa pintura em tecido. E eu já te pergunto, um pano de copa normal? Isso, você um pano tira de alguma, copa. não tira? Como é que é, Eliana? Não lavo o tecido, já é tecido 100% algodão, própria pintura, não lavo o tecido. Vai direto ele Vai mesmo. direto, porque ele é 100% algodão, não Só é tecido estica- sintético. só estica Isso. na tabuinha, Usa né? a placa com cola permanente da Acrylex, tá? Deixa secar 20 minutos a cola, coloca o tecido e é só pintar. Cola permanente. Isso, risca Perfeito. com carbono bem clarinho, tá? Pra não ficar aparecendo, Ó, tá? aqui tá o risco aqui, depois a gente vai deixar disponível Isso. para o pessoal poder preparar essa aula que ela trouxe aqui no nosso Então programa. a gente começa o trabalho pelo fundo, né? Aqui tem o favo de mel dela, então eu usei um stencil de favos de mel. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. E aí eu vou estar usando aqui 2 tons. Eu vou estar usando aqui o amarelo canário e um pincel redondo, tá? Eu vou posicionar o meu stencil e eu vou bater ele aqui, ó, em movimentos circulares. E depois eu vou dar uma queimadinha com cieno, ó. Só em alguns lugares, tá? Sempre tirando o excesso num pratinho. Assim eu vou compor o fundo da peça, tá? Eu vou fazer isso em todas as duas laterais. Por que eu tenho que começar por isso? Porque as asinhas estão por cima e elas são transparentes, tá? Então eu tenho que fazer o fundo primeiro. Então agora nós vamos começar pelo fundo das flores, tá? No fundo das flores, nós vamos trabalhar aqui com 2 tons de verde. Nós vamos entrar com verde claro e um verde escuro. Então, nesse fundo aqui, nós vamos colocando o verde e as folhas também já pode preencher com o verde claro. Preenche tudo, pulando as florzinhas, tá? Eu estou usando aqui o verde maçã e vou sombrear com o verde pinheiro, tá? Então, você enche bem o desenho, ó. Aqui é o fundo e aqui é uma folhinha. E aí, em seguida, eu venho sombreando isso daqui, escurecendo com o verde pinheiro. E depois que der uma secadinha, eu vou retocar esse verde pinheiro no fundo e na folha eu vou retocar somente a luz. Tá, ó. Esfumaçando a tinta, ó. Aí, para fazer a luz, nós vamos pegar aqui, ó, um pouquinho de tinta verde, a mesmo verde que colocamos no fundo, e um pouquinho de tinta branca. E do outro lado nós vamos iluminar. Vou limpando o meu pincel, tirando o excesso e vou esfumaçando aqui, ó. E depois que secar, eu vou retocar, tá? Essa sombra aqui e essa luz. E depois vou fazer a nervurinha. Aí a florzinha, eu preenchi ela com a tinta vermelho fluorescente, ó, tá? Essas outras tintas são tintas foscas e essa daqui é a tinta vermelho fluorescente. Olha como ela realça a flor, ó. Então, eu vou preencher toda a flor com ela, vou deixar dar uma secadinha e vou sombrear com vinho. O miolinho eu só vou preencher com amarelo canário, tá? É bem simples aqui as florzinhas aqui. É um buquezinho que ela está segurando, ó. Você enche todas as florzinhas, aí você deixa ela secar e vai entrar com vinho. Então, eu vou entrar com vinho aqui, ó, nessa daqui que já tá seca. Todas as tintas de tecido claro da Acrylex, Sim. que sempre ó, nos trazem cores e qualidade, né? Aí eu vou colocando aqui em volta São do miscíveis, miolo. né? Isso. E vou colocar aqui na lateral de cada pétala. Eu vou ter esse resultado aqui.
Esfumaça bem, tá? E aí depois, para completar o miolinho, eu vou estar usando aqui, ó, o dimensional metálico aqui, ó. Eu vou sempre tirar o excesso lá no pratinho e eu vou vir batendo ele aqui, ó, em volta do miolinho. Ó, isso aqui também vai dar um realce na minha peça, tá? Agora nós vamos fazer aqui o nosso cabelinho. Que as meninas têm muitas dificuldades, né, ó. Então, eu já fiz um ladinho aqui, ó. Vamos começar aqui. Nesta parte, nós vamos começar pela parte escura. Então, eu vou entrar com siena. Aqui é a divisão do cabelinho. Então, eu coloquei o siena, marcando sempre o centro do cabelinho e vou puxando para as laterais. Eu não vou encher tudo de tinta, ó. Eu estou demarcando a parte escura. Aí, o restante do cabelinho, eu vou entrar com o amarelo ouro. Agora, eu venho aqui, ó, da parte clara pra dentro, ó, mesclando nesse siena. Eu tenho que trabalhar com tudo úmido, tá? Não posso esperar secar. E o pincelzinho sempre todo ele na vertical, né? Isso, pincelzinho aparado e lixado. Ó. Aqui é o cabelo e aqui é a tiara dela, tá? Aqui eu usei um amarelinho mais clarinho. E aí, eu vou sombrear isso daqui com o marrom. E eu vou começar aqui, ó, na parte escura do cabelinho. Os movimentos que eu faço com o pincel são muito importantes, ó. Vou tirar um pouquinho do meu excesso de tinta do pincel, tá? E eu não vou levar essa cor escura até o final, não. É só aqui. Vou sombrear um pouquinho aqui, perto da tiarinha. E vou iluminar esse centro do cabelinho com amarelo canário e branco. E aí, eu vou puxar os fiozinhos do cabelo com o pincel de cerdas macias. A gente faz correndo porque a gente tem pouco tempo, né? Mas em casa façam bem devagarzinho. Ah, cadê meu amarelinho? Aqui, ó. Que lindo então, que fica, eu vou iluminar, né? o centro, ó, com um pouquinho de amarelo canário e um pouquinho de branco, ó. Coloco as duas cores na parte de luz, ó. E venho esfumaçando. Vou limpando o meu pincel e vou tirando essa marca aqui, ó. Vai ficando um degradê, ó. Tem que ficar assim, ó, com luz e sombra. E depois a gente retoca essa luz, tá? Aí, pra fazer os fiozinhos de cabelo, isso aqui eu vou fazer no cabelo todo, tá? Pra fazer os fiozinhos de cabelo, eu vou usar aqui, ó, um pincel de cerdas macias. Tá? Para fazer isso, eu preciso diluir a minha tinta com diluente. Então, eu vou colocar aqui, ó, diluente e a tinta marrom. Eu tenho que ter uma tinta bem maleável, porque senão o pincel não vai correr. Mistura bem. Pode colocar também um pouquinho de aquarela silk. Não pode colocar muito, porque a aquarela silk é líquido, tá? Ó, não posso deixar muito líquido. E aí, esse pincel tem que hidratar ele, molhar ele, deixar ele um pouquinho úmido, porque se ele abrir assim as cerdas, não vai fazer o efeito, tá? Ele tem que estar com as cerdas todas fechadinhas aqui, ó. E eu vou seguir o movimento do cabelo. Os fiozinhos que estiverem para esse lado, eu vou fazer para este lado, os outros para o outro lado, tá? Ó, vou colocar o meu pincel aqui, tenho tinta só na pontinha do pincel e vou puxar os fiapinhos aqui, ó, os cabelinhos, ó. Em casa a gente puxa mais bonitinho, né? Na televisão não fica bonitinho. Não, mas tá lindo. Ó. Mostrando bem, ó, o detalhe de como o pincel você... vai abrindo, eu tenho que lavar o pincel, molhar o pincel, ó, puxar assim as cerdas dele, tá? E eu vou fazer o movimento aqui. Não são muitos fiapinhos, tá bom? E depois eu também posso colocar alguns na cor de luz, tá? E assim você vai compor o cabelinho. Ó, quando o pincel abre, eu não consigo mais trabalhar. Esse pincel é assim mesmo. Assim eu vou compor todos os fiapinhos do meu cabelo. Tá bom? Agora vamos falar aqui da roupinha dela. A roupinha dela, eu fui trabalhando com vários tons de amarelo, porque ela é uma abelhinha, né? Então, eu fui colocando, ora um amarelo mais claro, ora um amarelo mais escuro. Aqui eu coloquei o amarelo cádmio, de fundo,
e sombreei com cenoura. Aí eu estampei um carimbinho aqui, ó, com a tinta sépia. E depois de seco, eu faço essa profundidade com marrom. Você preenche. E aí você entra aqui com... Cadê a minha cor? Você sombreia. Perdi o marrom de novo, tá aqui. Repare que você trabalha com a tampinha, né? Que já é suficiente, vem bem pouquinho mesmo, vem né? Bem pouquinha tinta. Você vê que eu pego pouquíssima tinta aqui, ó. Na pontinha do meu pincel. E depois eu faço os pontos de luz. Na parte clara, eu vou deixar assim, ó, com a cor clara. Aí eu já entro com o amarelinho clarinho. E vou mesclando nesse aqui. Como a gente fez no cabelinho, tá? A asinha, eu tenho que fazer o fundo, deixar ela secar. Aí eu vou colocar diluente nessa asinha. Que legal. Eu tenho que molhar ela todinha com diluente. Ó, isso aqui, esse fundo tá seco, tá? Ele tá seco, ó. Ela que vai dar essa transparência? Ela que vai dar essa transparência. Então, eu faço o fundo, deixo secar, aí eu coloco bastante diluente, aí eu vou entrar aqui com 2 tons, ó, com cinza lunar e com sépia. Vou fazer as sombras e depois eu vou iluminar com branco. Pronto, a asinha vai ficar transparente. Ó, eu entro primeiro com o cinza, lá nos cantinhos. Ó, eu tenho essa aqui pronta. Ó. Fazendo essa sombra por cima mesmo dessa tinta. Porque tem que estar seco embaixo, para não misturar as cores entre si. E o diluente, ele faz essa barreira aqui, não deixa que essa tinta penetre toda aqui. Eu quero só uma sombra, ó. Eu vou colocar o cinza nas bordinhas, todas aqui. Vou fazer aqui, ó, o movimento da asinha também. E vou colocar um pouquinho de sépia também. Ó. Bem pouco sépia, tá? Vou dar uma esfumaçadinha. E aí a gente entra com o branco. O branco acaba sendo por cima de tudo, né? Mas tem que colocar mais sombra, tá? É que essa peça ela tem muitos detalhes, então eu tô correndo um pouquinho, ó. Você vai colocar o branco somente no contorno. Daí quando der uma secadinha, aí ele vai aparecer a transparência. E depois eu ainda vou colocar aqui o glitter, que seria a tinta aqua. Quando eu fizer toda a sombra e todo o contorno de branco, ó, pouca tinta. Tudo úmido, tá? Não precisa esperar secar, não. Eu vou dar algumas arranhuras aqui, assim. E aí eu vou colocar aqui, ó, a tinta aqua na cor neve, com um pouquinho de diluente, ó. É uma tinta que tem esse glitter aqui, ó. E aí nós vamos passar na asinha que tá pronta e seca. Ela vai dar um leve brilho e vai dar a impressão mesmo de movimento de asinha. Olha, é cada detalhe, viu, Liana? Que a gente fica assim, encantado, apaixonado pela sua técnica. Fica humanamente impossível, né, a gente ensinar em um programa a peça toda, mas o bom é que vocês acabam pegando dicas importantes aí para utilizarem no dia a dia. Isso. Aqui nós temos algumas apostilas da própria professora Helena Rolim, né? O pessoal quiser entrar em contato, Helena, tanto pelo Facebook como até pelo próprio telefone, vocês poderão adquirir essas apostilas que ela trouxe aqui, os projetos que fazem belíssimos. Olha, eu fico olhando as peças, eu gostaria que vocês estivesse admirando, assim como eu, de perto, porque é uma beleza. Obrigada. Você consegue ter essa profundidade nas peças de tecido, né? Que a gente fala muito da tela, né? Primeiro, segundo, terceiro plano, isso paisagens. Eu pinto em tecidos escuros, eu também pintei fraldas, essa bolsa eu costurei também. Costurei, pintei. Tão lindas as peças. Parabéns, Helena Rolim. Obrigada. Como é que a gente fala para elas? Como é que é, meninos? Me ajuda aí. E já aproveito também, agradeço a Acrylex, grande parceira aqui do nosso programa. Visitem o site acrylex.com.br para conhecer um pouco mais da linha de produtos, né? A gente está falando de tinta de tecido, a gente está falando de produtos aí que auxiliam você no dia a dia, principalmente você que ama trabalhar com artesanato, sabe do que é
qualidade Acrylex. No site da Acrylex tem os riscos, tem os moldes e muito passo a passo para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa.